Então, fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercício sobre o estudo dos gases, ok? Vamos lá para os exercícios. Primeiro diz o seguinte: na superfície da Terra, um balão apresenta um volume de 50 metros cúbicos a uma temperatura de 54 graus Celsius e pressão de 80 centímetros de mercúrio. Então, a unidade de medida aí um pouquinho diferente, né? Tudo bem. Ao subir, sua temperatura permanece constante e, em determinada altura, seu volume atinge 1000 metros cúbicos. Qual é a nova pressão suportada pelo balão em centímetros por mercúrio? Ou seja, na mesma unidade, então não vamos precisar fazer nenhum tipo de transformação, tá? Como ele disse que a temperatura permanece constante, né? Então, isso aqui é uma transformação isotérmica. Para transformações isotérmicas, a gente usa aqui a seguinte equação, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Tá? A pressão no primeiro momento era de 80 centímetros de mercúrio, então 80. O volume no início, 50. A pressão 2, né? A nova pressão suportada é o que ele quer saber. E o volume final, né? Que atingiu foi de 1000 metros cúbicos. Então, 8 vezes 5, 40, tem 2 zeros, dá 4.000. Então, tem 2 vezes 1000. A gente quer saber a nova pressão. O 1000 que está multiplicando passa dividindo. E ficou fácil, né? 4.000 dividido por 1000 vai dar 4 na unidade de centímetro de mercúrio. Ok? Então, está aí bem simples. Transformação isotérmica para a gente relembrar a aplicação da fórmula. Ok? Vamos em frente. Próximo, a gente tem um diagrama de PV, né? Pressão versus volume. Diz o seguinte: o diagrama representa 3 isotermas, então a gente tem essas 3 curvas aqui, e essas curvas representam isotermas, ou seja, dentro dessa curva, as transformações são sempre a temperatura constante, né? Então, todos os pontos dessa curva possuem a mesma temperatura, né? Por exemplo, se o gás sai desse estado A, né? Ó, ele tem uma certa pressão A e volume A. Aí ele pode sofrer uma transformação, vir para um estado B, passa a ter uma nova pressão B, passa a ter um novo volume B. Né? Porém, sua temperatura permanece constante porque os dois estados estão ambos na mesma isoterma. Tá bom? Então, isoterma é isso aí. É o gráfico da transformação que a temperatura permanece constante. Todo ponto dentro da isoterma possui a mesma temperatura. Né? Então, tem 3 isotermas, T1, T2 e T3, referentes a uma mesma amostra de gás perfeito. A respeito dos valores das temperaturas absolutas, T1, T2 e T3, pode-se afirmar o quê? Então, é o seguinte. Dentro da curva verde, todos os pontos têm a mesma temperatura. Dentro da curva azul, todos os pontos têm a mesma temperatura. E da curva rosa, a mesma coisa. Porém, a curva verde, a curva azul e a curva rosa têm temperaturas diferentes, porque elas são isotermas diferentes. Né? E a gente tinha falado lá no outro vídeo, que quando essas isotermas estão deslocadas para cima, a temperatura é maior. Então, quanto mais altas estão as isotermas, maior são as temperaturas. Então, a temperatura da curva verde é maior do que a da curva azul. E a isoterma azul tem uma temperatura maior do que a isoterma rosa. Né? Então, quanto mais alto, maior for o deslocamento, né? Da isoterma, maior a sua temperatura. Então, T3 é maior que T2 e é maior que T1. Né? Então, o que está expresso aqui na letra B, né? T3 é maior que T2, que é maior que T1. Tá bom? Então, bem simples aí, só para relembrar o conceito de isoterma. Vamos fazer outra. No interior de um recipiente de volume variável, são introduzidos N mols de um gás perfeito. As tabelas a seguir contêm os valores medidos da pressão, do volume e da temperatura absoluta dessa amostra de gás perfeito em 2 situações diferentes, denominadas A e B. Então, na situação A, ele tinha essa pressão, esse volume e essa temperatura. Sofreu uma transformação, passou a ter uma nova pressão, um novo volume e a temperatura a gente não sabe, né? Ele fala: usando os dados da tabela e sabendo que a constante universal dos gases perfeitos vale 0,082 atm litro mol por Kelvin, determina os valores de N, ou seja, o número de mols e da temperatura do ponto B. Então, vamos começar determinando o número de mols, né, o N, porque eu já tenho todos os dados da primeira situação do gás. Né? Então, posso aplicar a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. Tá? Eu vou aplicar para os dados da situação A porque eu tenho todos os dados. Não posso aplicar para o B agora porque eu não tenho o valor da temperatura. Né? Então, aplicando para os dados de A, a gente vai ter 16,4 vezes o volume, que é 3,
N é o que a gente está buscando, o R 0,082, foi dado aqui, e a temperatura 300. Né? Então, o N vai ser 16,4 vezes 3, e tudo que está multiplicando passa dividindo, né? Vezes 300. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, 3 por 3 dá 1, 300 por 3 dá 100. Então, continuando aqui em cima, então a gente vai ter em cima 16,4 vezes 1, 16,4. Aqui embaixo é 0,082 vezes 100, né? Então vai ficar 8,2. Tá? Que vai dar exatamente 2 mols, né? 16,4 dividido por 8,2 vai dar 2 mols. Ok? Pronto. Sabendo disso, vamos agora determinar a temperatura do ponto B. Tá bom? Nem precisava calcular a temperatura de B, não depende dessa resposta, tá? Mas vamos lá. Como a gente está tendo uma transformação do gás, o gás está passando de um estado inicial para um estado final, a gente pode usar a lei geral dos gases, né? O PVT Pavotov. P1V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. O 1 é o estado A e o 2 é o estado B. Colocando aqui os valores, ó, 16,4. O volume 1 é 3, né? Temperatura 1 é 300. A gente viu agora. O P2, 19,22 e o volume 2,5. Então, 19,22 vezes 2,5. A gente quer saber quem é a temperatura B, né? A temperatura B aqui. Ok? Então, de novo, dá para fazer algumas simplificações, né? 3 por 3 dá 1. 300 por 3 dá 100. Então, fazendo aí meio pelos extremos, né? A gente vai ter que ter B. 19,2. 19,22 vezes 2,5. O 100 está embaixo. Fazendo meio pelos extremos, passa para cima multiplicando, né? Então, aqui é um vezes, aqui é um vezes, aqui é uma vírgula. E 16,4 passa para baixo, para cá, dividindo, né? Então, 19,22 vezes 100 vai dar 1922 vezes 2,5 dividido por 16,4. Se a gente fizer essa continha aí, a gente vai encontrar que isso vai dar 293 Kelvin de temperatura. Lembrando que a temperatura sai em Kelvin, né? Porque o R, ó, é dado em Kelvin. Então, temperatura em Kelvin. Então, tá aí a temperatura em B. Já achamos também o número de mols. Ok? Vamos para o próximo. Questão da FUVEST diz o seguinte, ó. Um cilindro de oxigênio hospitalar, o O2, né? De 60 litros, contém inicialmente gás a uma pressão de 100 atm em temperatura de 300 Kelvin. Quando é utilizado para a respiração de pacientes, o gás passa por um redutor de pressão regulado para fornecer oxigênio a 3 atm. Nessa mesma temperatura, acoplado a um medidor de fluxo, que indica para essas condições o consumo de oxigênio em litros por minuto. Assim, determine, letra A, o número de mols presentes inicialmente no cilindro. Então, vamos pegar os dados, né? O volume inicial dele lá é de 60 litros. A pressão inicial é de 100 atm, né? 100 atm. A temperatura é de 300 Kelvin, né? Eu não vou botar a temperatura 1, porque como ele diz que a temperatura é constante, né? Ele fala que nessa mesma temperatura, então a transformação que esse gás vai sofrer é uma transformação exotérmica. Então não precisa separar T1 e T2, porque a temperatura é a mesma. Certo? Pronto. O R foi dado aqui, ó. R é 8 vezes 10 a menos 2. Esse aqui foi bom pra gente, né? Não precisou botar aquele 8,2 atm vezes litro por mol vezes tempo. Ok? Pronto, e ele quer saber qual é o N, né? Na letra A. Então, vamos lá. Só aplicar a equação de Clapeyron, né? PV, NRT. Como a gente quer saber o N, ó. Antes de colocar os números, o RT que está multiplicando passa dividindo. Então, vou ter pressão 100, volume 60, o R 8 vezes 10 a menos 2, e a temperatura 300 Kelvin, né? Então, 100 vezes 60 vai dar 6.000. Embaixo, 3 vezes 8, 24. E aí, os dois zeros cancelam com o 10 a menos 2. Então, 600 dividido por 4, a gente vai ter que vai dar 250 mols. Ok? 600 não, 6.000 dividido por 24, dá 250 mols ou moles, né? Então, tá aí a letra A. Opa, vou pegar aqui um espaço para fazer a letra B. A letra B ele diz o seguinte: o número de mols de O2 consumidos em 30 minutos de uso com um medidor de fluxo indicando 5 litros por minuto. Então, a gente quer saber quantos mols de oxigênio é consumidos em 30 minutos
sabendo que o indicador lá marcava que estavam saindo 5 litros por minuto. Então é o seguinte, ó, ele disse que sai 5 litros em 1 minuto. Foram passados 30 minutos. Qual o volume de... botar V duplo, não qual o volume que vai ser consumido, né? Então, a gente fazer meio pelos extremos, vai estar V2 vezes 1 igual a V2, do outro lado 5 vezes 30. Então, o volume consumido é de 150 litros, né? Então, a gente já tem o volume 2. Vou botar aqui, ó, o volume 2, 150 litros. A pressão 2, né? Depois que ele começa a ser consumido, a pressão cai para 3 atm. Pressão 2, 3 atm. E ele diz que a temperatura é mantida constante, né? Então, a temperatura é a mesma de 300 Kelvin, ok? E aí ele quer saber o N para essa situação, né? Então, mesma coisa, PV, NRT, né? Nesse caso, vou usar os dados para essa nova situação. Ele quer saber o N, vai ser PV sobre RT. Então, o N vai ser P3, o V 150, o R continua sendo 8 vezes 10 a menos 2 e a temperatura vai dar de 300. Okay? Então, aqui vai ficar 450 dividido por... dá para simplificar, né? Fica melhor. Simplificar aqui. Opa. 3 por 3 dá 1, 300 por 3 dá 100, né? E aí fica 150 vezes 1, 150. O 10 a menos 2, né? Tem duas casas decimais, morre com os dois zeros, fica 8 vezes 1, 8. Então, 150 dividido por 8, a gente fizer essa continha, vai dar 18,75 mols, ou moles, né? De oxigênios consumidos em meia hora. Ok? Então tá aí mais um probleminha envolvendo gases. Vamos para o próximo. Ele tem um gráfico, ó. Um gás ideal sofre as transformações mostradas no diagrama ao lado. A transformação de A para B é isotérmica e se realiza a 27 graus. Então, de A para B aqui, ó, uma transformação isotérmica, né? Temos o diagrama PV, pressão em função do volume, e de A para B, a transformação é isotérmica. E ocorre a temperatura de 27 graus, né? Fala a temperatura no ponto C é de menos 73 graus. Indique as operações matemáticas utilizadas, não se preocupe com isso. Letra A, determine a temperatura do ponto D. Então é o seguinte, ó. O ponto D, ele está passando, ó, o gás sai de A para B, de B para C, C para D, D para A, e fica nesse ciclo aí, né? Ele quer saber a temperatura do ponto D. Então eu vou comparar, então você pode comparar ponto A com ponto D, ou ponto C com ponto D. Se você fizer A com C, se você observar pelo gráfico, de A para C, a gente tem uma transformação isovolumétrica, né? A pressão aumenta e a gente tem mesmo volume, né? E de C para D, a gente tem uma transformação isobárica, né? O volume diminui, mas a pressão se mantém a mesma, tá? Se a gente for fazer de A para B, a gente vai ter que fazer mais conta, porque eu não sei quanto é a pressão no ponto D. Então, não é uma boa ideia fazer de A para B. Então, é melhor, sai mais rápido se a gente comparar o ponto C, tá? O ponto C com o ponto D. Então, de C para D, a gente tem uma transformação isobárica, né? Pressão constante. Tem uma redução do volume, mas a pressão se mantém constante. Numa transformação isobárica, a gente usa a seguinte fórmula, né? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Nesse caso, a gente pode trocar, né, o 1 e o 2 por C e D. Então, volume no ponto C sobre pressão no ponto C, volume no ponto D sobre temperatura no ponto D, que é o que ele quer, né, na letra A. Temperatura no ponto D. O que a gente sabe? No ponto C, pelo gráfico, o volume é 8, então a informação que eu tenho, volume 8 litros. De D, volume 8 litros. Ele diz que a temperatura no ponto C, ó, menos 73 graus Celsius. Então, a temperatura menos 73 graus Celsius. Como a gente não trabalha em Celsius, temos que passar para Kelvin. A gente soma com 273. Ou seja, essa temperatura vai ser de... temperatura no ponto C é de 200 Kelvin. Okay? Então, tenho todas as informações. Só jogar aqui nessa fórmula e achar a resposta. Volume de C, 8. Temperatura de C, 200. Volume de D. Eu botei 8 aqui, mas a gente viu que é 2, né? Então é 2. E temperatura de D é o que a gente está buscando. Nós faz meio pelos extremos, né? Então, TD vai ser 200 vezes 2 dividido por 8, né? Então, TD vai ser 400 dividido por 8. Então, o TD vai ser de 50 Kelvin.
Okay? Então está aí a temperatura no ponto D. Letra D, ele quer saber o número de partículas que compõem essa alíquota de gás. A alíquota de gás é a amostra de gás, tá? Só um nome diferente. Então vamos achar o número de mols, tá? Então vamos lá, letra B, ele quer saber qual é o número de mols. Para a gente achar o número de mols, a gente tem que utilizar a equação de Clapeyron, PV nRT. Aí veja, no gráfico a gente tem 4 pontos, A, B, C e D. Para a gente jogar na fórmula, tem que ter o valor da pressão, volume e temperatura, das 3 grandezas. Então eu tenho que escolher um ponto do gráfico que me forneça esses 3 valores, né? Você pode usar qualquer valor, porque o número de mols permanece constante, né? Mas você tem que ser esperto e escolher um ponto do gráfico onde você tenha todos os valores. Por exemplo, se eu escolher B, eu sei que o volume é 8. E sei que em B a temperatura é 20 graus Celsius, porque ele disse que de A para B é uma isotérmica, né? Mas eu não sei a pressão no ponto D. Então não dá para fazer pelo ponto B. Se eu escolher o ponto D de dado ou o ponto C, eu tenho os volumes, tenho as temperaturas, mas a gente não conhece as pressões. Então B, C e D não são bons pontos para a gente resolver, porque a gente não tem o valor das pressões. Dá para descobrir a pressão? Dá, mas aí você tem que fazer uma conta a mais. Mas se você observar aqui, ó, o ponto A tem o valor do volume, tem o valor da pressão e a temperatura foi dada, né? De A para B é uma isotérmica que se realiza a 27 graus. Então eu vou utilizar os dados do ponto A. Quais são esses dados? Ó, pressão 24 atm, volume 2 litros, temperatura 27 graus Celsius. Então eu vou utilizando do ponto A, ó, pressão do ponto A, 24 atm, volume do ponto A 2 litros e a temperatura do ponto A 27 graus Celsius. Né? Só conferindo aqui para não ter erro. Ok, isso mesmo, pronto. Só passar a temperatura de graus Celsius para Kelvin, né? Somar com 273. Então a temperatura do ponto A vai ser 300 Kelvin. Pronto, só jogar aqui e ser feliz. Pressão 24, volume 2, N estamos buscando, o R 0,082 e o T 300 Kelvin. Então o N vai ser 48, 0,082 vezes 300, se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 24,6. Então 48 dividido por 24,6 vai dar 1,95 moles, né? Mas lembre-se, ele não quer número de mols, ele quer o número de partículas. Aí tem que lembrar, noção letra B, né? Que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Eu tenho 1,95 mol. Opa, 1,95 mol. Isso vai me dar x partículas. Então a gente está meio pelos extremos, né? Vai ficar x vezes 1 de um lado, do outro lado vai dar 1,95 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar que isso vai dar 11,7 vezes 10 a 23 partículas. Ok? Então está aí a resposta da letra B. Vamos para o próximo. Então, da Unesp diz o seguinte: um gás ideal, inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius e ocupando um volume de 22,4 litros, sofre uma expansão em uma transformação a pressão constante, ou seja, isobárica, de 1 atm. Tá? Considerando que a massa do gás permaneceu inalterada e a temperatura final foi de 273, determine a variação do volume e o número de mols. Então vamos lá. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. Volume inicial, 22,4 litros. A pressão é 1 atm, eu não vou botar P1 porque é constante, então P1 igual a P2, vou botar só P mesmo. Temperatura 2, 273 Celsius. E na letra A ele quer saber a variação do volume, ou seja, o ΔV, né? Então a gente vai achar o V2 para achar quem é o ΔV. E na letra B ele quer o N, que é o número de mols, tá bom? Lembrando o detalhe da temperatura, né? Não trabalhamos em graus Celsius, tem que estar em Kelvin, então tem que somar 273. Então, mais 273, isso vai dar 586, né? Vou fazer essa continha aí, 273 mais 273, 546, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Bonitinho, tá 546. Ok, então vamos lá, letra A. Azul aqui, letra A.
Se é uma transformação isobárica, né? Transformação isobárica, se a pressão é constante, a fórmula para a transformação isobárica é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O V1, 22,4. O T1, 273. O V2 é o que a gente está buscando. E o T2 é 546. Vamos para outra página, aqui ficou apertado. Vou levar isso aqui. Pronto. Então vamos lá resolvendo isso aqui. Fazendo meio pelos extremos, ó. V2 vai ser igual a 22,4 vezes 546 dividido por 273, tá? 546 é o dobro de 273, né? Então, 546 dividido por 273 dá 2. 273 por 273 dá 1. O volume 2, vai ser 22,4 vezes 2, vai dar 44,8 litros. Ok? Como ele quer o ΔV é V2 menos V1. Né? O V2 a gente acabou de encontrar, 44,8. E o V1, 22,4. Então, 44,8 menos 22,4 vai dar 22,4 litros. Então, está aí a resposta da letra A. Vamos para a letra B, que ele quer o número de mols, ele quer o N, né? Então, para a gente descobrir o N, vamos utilizar a equação de Clapeyron. PV igual a NRT. Tá? Vamos pegar os dados da primeira situação. Temperatura 273, volume 22,4, pressão é 1. Então, a pressão é 1, o volume 22,4, o N é o que a gente quer descobrir, vai dar 0,082 e a temperatura 273, né? Peguei os dados da primeira situação. Se você quiser usar os dados da situação 2 final, vai dar o mesmo N, tá? O N não muda, tanto faz. Então vai ficar N igual 1 vezes 22,4 é 22,4. 0,082 vezes 273 vai dar 22, aproximadamente 22,4. Então, o N é 1 mol. Então, tem 1 mol de gás aí nessa situação. Ok? Vamos para o próximo. Um gás ideal possui um volume de 100 litros e está a uma temperatura de 27 graus Celsius. E a uma pressão de 1 atm. Esse gás é comprimido a uma temperatura constante. Então, temperatura constante, a gente tem uma transformação isotérmica. E atinge um volume de 50 litros. Calcule a pressão do gás ao atingir esse volume de 50 litros. Então, vamos lá, as informações que a gente tem. Volume 1, 100 litros. Temperatura, vou botar aqui temperatura 1, 27 graus Celsius. Pressão 1 atm. Ok? Aí esse gás vai sofrer uma expansão, né? Vai sofrer uma compressão, ele é comprimido. Vai ter um volume 2 de 50 litros. Ele quer saber qual é essa pressão 2, né? Sabendo que é uma transformação isotérmica. Então, se é uma transformação isotérmica, a fórmula que a gente usa é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Pressão 1, 1 atm. Volume 1, 100. Pressão 2 é o que a gente está buscando. E o volume 2... E o volume 2 é 50 litros. Então, P2 vai ser 100 vezes 1, 100. 50 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, o P2 é de 2 atm. Então, bem simplesinho aí, transformação isotérmica, achamos a pressão do ponto 2. Agora, vamos ver a letra B. O gás em seguida é aquecido a volume constante. Então, agora, na letra B, tem uma transformação isométrica, isovolumétrica, né? Ou isocórica. Vou botar aqui isométrica, ou seja, volume constante. Só lembrando, se a transformação é volume constante, a gente vai usar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Tá? Vou fazer o seguinte, como aqui já é uma nova situação, né? Ele saiu do estado 1 para o estado 2, é quando ele chega no estado 2 é que ele sofre uma transformação isotérmica. Então, vou chamar de P2 e T2 passa para um estado 3, né? Já é o terceiro estado que esse gás passa. Okay? Ele atinge uma temperatura de 627 graus Celsius. Calcule a pressão dessa nova temperatura. Então, ele quer o P3, né? Para ver o P3, sabendo que o T3 é 627 graus Celsius. Né? O P2 a gente achou agora na letra A, né? Foi 2 atm. E a temperatura 2 é igual à temperatura 1, porque foi temperatura constante na primeira transformação. Então aqui é 27 graus Celsius. Né? Só transformar as temperaturas, né? Porque está em graus Celsius, a gente não trabalha com graus Celsius. Tem que botar para Kelvin. Então pego a temperatura em Celsius, somo 273 e tenho em Kelvin. Aqui vai dar 900 Kelvin.
e aqui vai dar 300 Kelvin. Pronto, feito isso, joga na fórmula e resolve. P2 é 2, T2 é 300, P3 é o que a gente está buscando, e o T3, 900. Então, fazendo 1000 pelos extremos, né? Vai ter 2 vezes 900 sobre 300. 900 por 300 dá 3, 300 por 300 dá 1. Então, P3, 2 vezes 3, 6, 6 dividido por 1, 6 atm é a pressão do gás nesse novo estado, ok? Próximo, agora a gente tem um diagrama de fases, né? A gente falou sobre isso também no vídeo passado. Fala assim, é dado o diagrama de fases de uma certa substância. Então tá aí. Ele fala, letra A, o que representam os pontos x, y, w e z no gráfico, né? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, recapitulando, né? A gente tem aqui um diagrama de fases, né? O nome diz diagrama, tem um gráfico de fases que mostra o estado físico da matéria, né? Então a gente tem aqui 3 curvas. Essa primeira curva é a curva de sublimação. A segunda curva aqui, que vai começando do x para cima, é a curva de fusão. E aqui é a curva de vaporização, né? A gente já viu lá que essa parte do gráfico, o corpo é sólido, essa parte aqui o corpo é líquido, e aqui embaixo o corpo é vapor, e após o ponto crítico, né? Aqui é estado de gás, tá bom? Então ele fala, o ponto x é a junção das 3 curvas, né? Da curva de sublimação, da curva de fusão e da curva de vaporização. Então o x, né? Vou botar aqui, ó, letra A, o ponto x é o ponto triplo, né? Onde coexistem os três estados físicos simultaneamente, né? Ele está naquela interseção, onde ele está mudando de fase, e naquele momento, para um certo valor específico de pressão e um certo valor específico de temperatura, ele tem os 3 estados coexistindo simultaneamente. A gente falou sobre isso, né? O y é a curva de sublimação, é quando o corpo pode passar do sólido para o vapor, né? Ele está naquela fase de mudança de fase instável, né? De sólido e vapor. Então, o y é a curva de sublimação. Ele pode passar do sólido para o vapor, né? Então, se ele está aqui no y, se você aumenta a temperatura, ele vai para vapor. Se você aumenta a pressão, ele vai para sólido, né? Então, é a curva de sublimação. Você quer saber o W? O W separa o estado sólido do estado líquido, ou seja, o W sólido para líquido é a curva de fusão. E o Z é a curva que separa o líquido do vapor, ou seja, é a curva de vaporização. Então, só identificar o que significa cada pontinho aí, né? Então, tá aí letra A, perdão. Letra B, ele diz o seguinte, sob pressão normal de 1 atm, só apagar isso aqui, para entender melhor. Sob pressão de 1 atm e a temperatura de 20 graus, em que fase se encontra a substância? Então, vamos olhar no gráfico, deixa eu só pegar aqui a retinha. Pressão de 1 atm, então se a gente olhar, a pressão está aqui, ó, 510, então 1 atm deve estar mais ou menos por aqui, ok? E de 20 graus Celsius, 20 graus Celsius está por aqui. Então se a gente unir os pontos, 20 graus Celsius com 1 atm, dá mais ou menos esse ponto aqui, né? Aqui acabei de apagar, nem precisava, aqui é sólido, líquido, e aqui embaixo é vapor. Abaixo dessa curva é tudo vapor. Então esse ponto está dentro da região do vapor. Então, nessa situação que ele falou, específica de 1 atm e 20 graus Celsius, a substância está no estado de vapor. Ok? Letra C, ele fala, assinale no diagrama as regiões correspondentes à parte sólida, líquido e vapor. A gente acabou de fazer, né? Ó, sólido, líquido e vapor. Só assinalar e marcar. Está aí uma questãozinha de diagrama de fase. Tem mais uma. Um pouquinho embaçado, né? Mas bora lá. Diz assim. A figura mostra o diagrama de fase de uma substância hipotética. Observando o gráfico, responda as questões que se seguem. Letra A. Associe as regiões 1, 2 e 3 com as fases sólida, líquida e gasosa dessa substância. Então vamos lá. O 3, né? Aqui é sólido. Barra de símbolo sólido. Então, olhando aqui letra A. O 3 é o sólido. O 1 é o líquido. E a região 2 aqui embaixo é o vapor, né? Então, 2, vapor. Então, quando a substância tem esses valores de temperatura e pressão líquido no vapor, para esses valores é sólido e para esses valores ele está no estado líquido. Ok? Então, está aí letra A, respondido. Letra B. Estime a temperatura de ebulição da substância quando ela se encontra a uma pressão constante de 0,6 atm. Então, é o seguinte, ó. Temperatura de ebulição
é quando a substância vai passar do estado líquido para o estado de vapor, né? E ele quer saber qual a temperatura que isso acontece quando está numa pressão de 0,6 atm. Então, 0,6 atm está aqui. Então, saio, então vai dar mais ou menos aqui, ó. Aqui é a interseção do líquido com o vapor. Então, nesse ponto, né, para essa pressão de 0,6 é que ele está passando de líquido para vapor. Ele quer saber a que temperatura isso acontece, né? Deixa eu apagar esse nome aqui. Para eu saber, eu pego aqui a retinha e vejo quanto corresponde esse valor na temperatura. Então, está mais ou menos no meio aqui, entre 250, né? Então, entre 200 e 250, isso vai dar uma temperatura de 200, aproximadamente, né? 225 graus Celsius. Está medido em Celsius aqui, né? Se ele fala estime, quando ele fala estime, não dá para a gente ter certeza porque não tem os valores no gráfico, né? Tem uma ideia entre 200 e 250, então 225 aí seria a resposta para isso aí. Uma estimativa boa seria 225 graus Celsius, é quando essa substância está na pressão de 0,6 atm. Quando ela atinge essa temperatura, ela passa do líquido para vapor. Letra C, ele fala: responda se essa substância pode ser sublimada à pressão atmosférica normal. Lembrando o seguinte: pressão atmosférica normal é de 1 atm. E sublimação é passar de sólido para vapor. Ele quer saber: a pressão de 1 atm, é possível que esse corpo aqui, essa substância, passe de sólido para vapor direto? Então vamos olhar. 1 atm está aqui, ó. Então ele está no estado sólido. Ele está no estado sólido. E quando ele, se a gente está aqui no estado sólido, temperatura de 0, né? 1 atm, eu vou aumentando a temperatura, aumentando, chegou em 50, continua sólido, aumenta a temperatura, chegou em 100, continua sólido, aumentei a temperatura, ó, passou de sólido para líquido. Ele só chega em vapor aqui, ó, no final. Ele não consegue passar direto de sólido para líquido a essa pressão, de sólido para vapor a essa pressão. Primeiro eu passo ele de sólido para líquido e depois é que ele passa para vapor. Só ocorre a sublimação aqui embaixo, ó. Por exemplo, se eu pegar 0,2 atm, aí eu passo direto de sólido da região 3 para a região 2, né? Aí eu passo de sólido para vapor, direto. Mas para a pressão normal que ele quer aqui, ó, pressão atmosférica normal é 1 atm. Em 1 atm eu não consigo passar ele direto de sólido para vapor. De sólido ele passa para líquido e depois de líquido ele passa para vapor. Então não ocorre a sublimação. Então a resposta aqui seria não. Não é possível essa substância sofrer sublimação a essa pressão, tá? E letra D, ele quer o seguinte, cadê? Letra D. Conceitue ponto triplo e estime-o para essa substância. Então, ponto triplo é o que a gente falou agora há pouco, né? Ponto triplo é aquele estado, aquele momento que a substância coexistem os 3 estados da matéria ao mesmo tempo, né? Então, para um certo valor de pressão e um certo valor de temperatura específico, aquela substância vai estar na mudança de fase das 3 substâncias ao mesmo tempo, né? Então, elas coexistem ao mesmo tempo. Ele pede para a gente estimar. Ponto triplo, para a gente identificar no gráfico, é a junção, né, das 3 curvas. Então, seria mais ou menos aqui. A junção da primeira, da segunda e da terceira. Como ele pede para a gente estimar, né? Então, esse ponto triplo vai ter uma pressão de 0,4 atm e uma temperatura não chega a ser 100. Como ele pede para a gente estimar, então é uma pressão de 0,4 atm, né? 0,4 atm ficou certinho, mas a temperatura um pouquinho antes do 100, você pode botar 90 graus Celsius, né? Uma estimativa com valores aproximados. Então tá aí o ponto triplo para essa substância seria mais ou menos isso aí, 0,4 atm e 90 graus Celsius, ok? Última questão, a seringa, né? Ó, diz assim: uma seringa de injeção tem seu bico completamente vedado. Inicialmente contém um volume de 5 cm3 de ar sob pressão de 0,9 vezes 10 a quinta Pascal. Suponha que a massa de ar se comporte como um gás perfeito e sofra uma transformação isotérmica. Sem uma transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, né? E quando a temperatura permanece constante, a fórmula que a gente usa para a transformação isotérmica é P1V1 igual a P2V2, né? Pronto, isso acontece quando o êmbolo for puxado, aumentando o volume interno para 20 centímetros, né? Então, quando ele puxa a seringa para cima, ele aumenta a quantidade de ar lá dentro, aumenta o volume, né? Então, estava
totalmente fechada, tinha só 5 centímetros cúbicos puxados. Ele puxa mais esse símbolo para cima, né? Aumentando, puxando o ar lá para dentro, aumentando o volume de ar lá dentro, né? Então, o volume 1 é 5 centímetros cúbicos, o volume 2 agora é 20 centímetros cúbicos, né? E a pressão inicial era 0,90 vezes 10 a quinta Pascal. Lembra lá que eu falei para vocês no vídeo passado que a gente pode medir pressão em Pascal também. Tá? No sistema internacional é a unidade que a gente usa, tá? E ele quer saber qual é a pressão 2 agora. Bem simples, vai jogar direto aqui na fórmula, né? Vai ficar 0,90 vezes 10 a quinta vezes 5 igual a pressão 2 que a gente está buscando vezes o volume novo que é de 20, né? Então P2 vai ser 0,90 vezes 5 vai dar 4,5 vezes 10 a quinta. Tá? O 20 eu vou escrever como sendo 2 vezes 10 elevado a 1. Tá? Então vai ficar 4,5 dividido por 2, 2,25. Divisão de potência da mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 1, 4. E a unidade que a gente utilizou aqui foi Pascal. Então a pressão é 2,5 vezes 10 a quarta Pascal. Tem letra? Tem. Letra B. Tá aí a resposta. Beleza, gente? Então era isso. Fazendo aí os exercícios sobre estudo dos gases. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.